Olá, boa tarde, muito boa tarde, amigas, amigos. Bem-vindo ao Ela na Direção, nosso programa aqui pela Futuricast TV. Eu sou Silvana Kimielek, tratando hoje sobre um assunto maravilhoso, sobre empreendedorismo em família e empreendedorismo e família. Então vamos receber aqui dois convidados que eu amo muito e aprendi a admirar nessa jornada. Quero começar agradecendo sua audiência, pedir para que você curta aí no joinha, por favor, o nosso programa, compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude a ampliar esse movimento que estamos fazendo a favor não só das mulheres, como também da área do comportamento e todas as frentes que nós temos aqui tratado nesse programa. Quero agradecer, Juliana, muito obrigada por sua presença, Ju, sabe que eu te admiro muito, é uma honra te receber aqui. Silvana, a honra é minha. Fiquei muito feliz de estar aqui, porque você conheceu primeiro o Luiz Henrique. Eu acho que na sua cabeça de mulher você deve ficar imaginando, para ele estar tranquilo, viajando nessas feiras, tem alguém dando suporte para ele. Muito. É o que a mulher faz. Muito que poucas obrigada. Pessoas reconhecem. E acho que agora esse tema está sendo levantado e sendo valorizado. Muito bom, Ju. Vamos falar sobre isso hoje e é um carinho e uma emoção te receber aqui hoje. E ao lado do seu esposo, o Luiz Henrique, que eu também adoro, que é meu amigo querido, que eu admiro muito, que nos deu aí recentemente também uma entrevista junto aos mestres e doutores. Luiz, obrigada por sua presença novamente, ter aceito estar aqui comigo. Obrigado, Silvana. Um prazer estar com você e principalmente com a Ju aqui hoje. Não poderia deixar você de fora, porque eu costumo dizer, Ju, que atrás, que não sou, o ditado não é meu, né? De um grande homem existe uma máxima, que é uma mulher forte assim. Então, eu acho que a gente vai tratar sobre isso, de como que o Luiz Henrique se tornou forte nos negócios e como que a sua família é tão forte e o quanto a gente admira você aqui. Você sabe que você tem fãs aqui já, né? Obrigada. Bom, quero agradecer aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, nossos parceiros, a nossa collab com a Automotive Business, Paula Braga, Giovana Riato, nossas amigas queridas. Também ao Daniel Romero, meu amigo apoiador aqui, é patrocinador do meu programa. A Fenalto, Enilson Salles, o Fares, a Eriquinha, o Eugênio, os meus amigos, o Mussa, os meus amigos do coração, Siqueira, um beijo para vocês. Também a nossa nosso novo patrocinador, a Supervisão Vistorias, um beijo para o Léo, para o Renato. Quero agradecer por vocês estarem conosco nessa jornada, apoiando esse programa que tem trazido tantas informações ricas, não só para as mulheres, como também para os homens. Vamos então falar sobre como que é empreender em família, com a família. Como começou, Ju? Eu vou começar por você, porque depois eu passo para o nosso amigo Luiz Henrique, mas como que você começou? Quem é a Juliana? Como é a sua história de vida? Conta para mim, que isso eu nunca te perguntei. Pois é, eu e o Luiz Henrique, nós casamos, eu casei muito cedo, casei aos 19 anos, e o Luiz Henrique eu vim de uma família de fazendeiros, de maioria de funcionário público, eu nunca tive esse lado muito empreendedor. Ele já teve, a história da família dele já é de concessionária, né? Já tinha esse lado. Nós começamos, quando decidimos ter filho, ele falou, vamos aumentar a renda, precisamos melhorar tudo. Aí ele falou, o Henrique sempre muito estudioso, vou fazer um mestrado. O Igor era bebê, o meu primeiro filho. Aí ele foi, no primeiro dia de aula de mestrado, o Igor teve um febrão, ele, tá tudo bem? Me ligou, nossa, tá tudo ótimo. Porque eu acho que mulher é isso, você tem que segurar a onda e ele me dando eu dando esse suporte e ele correndo atrás. Aí, com isso, surgiu Ouro Verde, que ele trabalhava em outra concessionária, empresa da família. Aí ele falou, não, eu quero agora... Ele queria estar fazendo mestrado com a intenção de dar aula. E as coisas mudaram. Nesse ele teve, com o projeto dele, ele teve a oportunidade de trabalhar, numa grande marca. Aí nós começamos. Aí, nesse momento, assim, eu compartilhava tudo com ele da empresa, mas focada mais em casa e com os meninos. Essa foi a nossa prioridade. Eu falei, olha, você vai, eu morava longe de família, eu não tinha suporte de família. Ele falou, eu vou me dedicar aos filhos. E ele foi correr atrás. Quando os meninos, a segunda filha já estava com 5 anos, eu falei, não, agora eu já estou mais tranquila, vou começar a ficar do seu lado agora, do lado do filho. Ele falou assim, então fica no financeiro, que você tomando conta, administrando, gosta de administrar a casa, eu vou ficar tranquilo para correr atrás de novos negócios. Aí foi assim nossa parceria. Que bênção. Eu falo que nunca foi uma competição. Sempre foi uma parceria, porque ele confiava em mim. Ele falava, não consigo ser uma mãe, não consigo fazer do jeito que você faz, não consigo administrar a casa como você faz. E eu fico até emocionada quando os meninos, têm sucesso, assim, passam em provas ou tomam um rumo, ele fala, mérito seu.
mérito seu, porque eu só sabia concordar, faz o que... Ele me dava carta branca, falava, não, toma a melhor decisão que eu tenho certeza. Então, isso era muito bom, sabe? Você ter confiança. Muito. Como eu também tinha muita confiança nele, você vê que você encontrava com ele em muitas feiras, sozinho, viajando. Entendeu? Se você tem muita mulher, muito relacionamento, acho que é muito baseado em segurança, muito ciúmes. Isso eu acho que é uma das coisas que mais atrapalha, sabe? Muito. A falta de confiança. A gente é bem transparente um com o outro. Que bonito isso. E assim, Ju, conhecendo esse detalhe que você casou aos 19 anos e vocês moram hoje em Leopoldina. Sim. Que a gente pode chamar aqui de interior de Minas, ou como vocês nomeiam a cidade? É interior de Minas? Bem interior. Bem interior de Minas. A cidade do Luiz Henrique, eu fui morar lá. Isso que eu queria saber. A cidade é sua? Eu sou de Governador Valadares. Ah, você é de Governador Valadares. E você nasceu em Leopoldina? Nascido lá. Que legal. Fala um pouquinho para mim então agora, só para depois para nós criarmos a união entre vocês dois nessa conexão, porque tem pessoas que eu me conecto com a alma, sabe? E ouvindo você falar, eu me emociono. Porque você é uma mulher que permitiu o crescimento do seu esposo, isso é difícil acontecer. Né? E, a gente veio de uma geração diferenciada em alguns pontos. Né? Então, quero te ouvir, Luiz. Quem é o Luiz? Seu pai teve concessionária? Como foi essa história? E depois quero saber como vocês se conheceram. Então, já vamos emendar um assunto no outro. Meu pai era diretor de uma concessionária de caminhões Mercedes-Benz, foi onde eu praticamente cresci dentro da empresa, principalmente quando eu era menor, criança, né? Que no interior você sabe muito bem que a gente gosta de andar de carrinho de rolimã, brincar de pique, esconder na casa dos outros, bater campainha, né? E eu fui arrumar rolimã dentro das oficinas de caminhão, porque o rolimã do caminhão era maior. Então você ficava com um carrinho melhor para poder andar nas descidas, né? E a madeira? Não, a madeira e tinha umas barreiras. Tudo isso era lá, a gente conseguia com facilidade. O interior ia na serraria de um, o outro tinha uma roça lá que tinha uma madeira que não estava aproveitando, dava pra gente, mas a gente conseguia. Eu já fiz vários carrinhos de rolimã numa martelinho mesmo, no preguinho, no parafuso, tá, e tudo mais. E com isso, eu era um rato de oficina, sempre circulando dentro de oficina e comecei a criar paixão por concessionária. Quando eu fiz 17 anos, eu fiz vestibular, fui falar com meu pai que eu ia fazer, trabalhar na área, eu queria fazer alguma coisa da área ambiental, que era biologia marinha ou oceanografia. Tinha engenharia florestal, mas ainda não era o que eu pensava. Eu pensava em meio ambiente desse jeito mesmo, bichinho, florzinha, passarinho, e acreditava que era isso, que era realmente a minha paixão. É ainda. Só que eu estava enganado, até mesmo porque meu pai falou assim, você vai morrer de fome. Você vai trabalhar com meio ambiente, 87, vai morrer de fome, o que você vai fazer com isso? Se você fizer administração ou economia, te dou um Fusca usado. Olha. E eu ganhei um Fusca. Porque foi fazer economia. Porque eu fiz economia, passei na Federal de Juiz de Fora, fui fazer economia. E em 91, ganhei uma bolsa para ir para a Universidade da Califórnia em Davis, para fazer pós-graduação. E quando eu fui atrás do meu pai, não tenho dinheiro. Consegui o dinheiro emprestado com um amigo. Aí ele falou assim, não, eu vou separar a sociedade, vou montar uma empresa para a gente poder trabalhar junto. Caramba. Aí ele desfez a sociedade com o meu tio, ele era uma sociedade menor, tá? Era minoritário, e nós começamos a trabalhar com a Randon. Daí o meu negócio com a Randon. Concessionário Randon. Até dei a palestra lá para vocês, lá em Campinas, no ano passado, né? Com a Bradir, com a Marta. Com a Bradir, com a Marta. A Marta, eu conheço a Marta, não posso falar quantos anos, porque não entrega eu e ela, né? Mas é muitos anos já que a gente se conhece, um beijo pra Marta. Um beijo pra Marta, é verdade, tá? Ela é tão querida, né? Exatamente. E aí comecei a trabalhar com o Randon, fiquei 25 anos trabalhando com a Randon, de 91 até 2015. Nesse período todo trabalhando com o Randon. E nesse meio período, de 91 até 2000, meu pai ainda era vivo. E eu tive que dedicar realmente aos negócios de Randon, aprender tudo sobre concessionária, sobre gente, sobre como negociar. E fui aprendendo. Foi uma escola para mim, meu verdadeiro professor. Em 2001 e em 2002 ele morreu, eu assumi a concessionária e fui buscar alternativas para poder aumentar a minha renda, visto que concessionária já não era, na época, né? Hoje eu não entendo dos números como são, mas na época já não era um bom negócio. Sim. E ainda ter mais família para dividir, eu falei, não, tem que buscar uma alternativa nisso separada. E aí virei para ela e falei, vou fazer uma pós-graduação. Ela falou, pós-graduação? Outra? Vai andar pro lado igual caranguejo? Tem que andar para frente, rapaz. Você vai fazer mestrado. Aí, indo para Valadares, na casa dela, que a gente passa Natal, passava, né? Agora a nossa avó morreu, Dona Vininha. E a gente ia todo ano para lá, passando por Caratinga lá, mestrado profissional em meio ambiente e sustentabilidade. Falei, aqui dali que eu vou fazer. Fomos para Valadares, na volta eu entrei e fiz inscrição. 2 semanas depois eu fiz a prova e passei, comecei a fazer o mestrado. E fazendo o mestrado justamente na área que eu queria. Meio ambiente e sustentabilidade. Desde 87. Não, que eu queria desde 87, Isso, só que eu dei um stand-by de 15 anos. Você deu uma parada, Gostava, tá, e tudo mais. E fui fazer pesquisa. A minha pesquisa era gestão ambiental em concessionárias de veículos, uma proposta de operacionalização. Por quê?
Porque quando eu assumi a direção da Roda MG, que era a Randon, nossa concessionária, eu passei a ter contato com a alta direção das concessionárias Randon do Brasil inteiro. Então eu tinha liberdade de pegar o telefone, ligar, ô Jorge, ô Faquinha, não sei o quê, como é que rola isso aí na sua concessionária? Como é que você faz com descarte de resíduo? Como é que você faz com o óleo que sobra, tá? E ninguém tinha nada. Eu tinha amigos que tinham concessionária de outras marcas também, das Big Five aí do antigamente, né? Era Ford, GM, Fiat, e tudo mais, Volkswagen. E perguntava, ninguém fazia gestão. Eu ia lá, ninguém sabia nada. Me dá papel da montadora, ninguém sabia onde estava o papel da montadora falando sobre isso. E era o sucateiro na época, né? Que comprava tudo. Na época não, na época quem passava lá e pagasse mais levava. Então o pessoal comprava óleo usado para jogar em cupim, para poder passar em cerca, que no interior tem muito disso, você passar óleo usado em cerca para poder conservá-lo com mais tempo. Então não dá caruncho, não dá cupim, não dá formiga, não dá nada nela. E isso é proibido. Você não pode destinar o óleo usado para qualquer destino. Tem que ser só para reciclagem. Mas não era assim que funcionava. Não era assim que funcionava com ninguém. Então eu fiz a proposta do mestrado. Foi aprovado logo depois do mestrado. Aprovada a nossa proposta do mestrado, eu fui convidado por uma das grandes montadoras para fazer um programa nacional onde a gente fez um mapeamento de toda a rede. São 300 e poucas concessionárias no Brasil inteiro, da parte ambiental. E comecei a levar para a associação o seguinte, olha, se continuar desse jeito, mais em 5 anos nós vamos ter problemas sérios, porque a legislação, o requisito legal está aumentando e não tem nada sendo feito a respeito disso lá no início, quer dizer, lá no ponto de partida, quer dizer, quando a concessionária está nomeando, quando a montadora está nomeando concessionárias, isso eu peguei muito disso na década de 2000 e pouquinho, 2006, 2007, 2008, tinham montadoras que ainda mandavam as plantas para a concessionária sem os equipamentos de proteção ambiental, sem caixa separadora, sem indicação de que ele deveria ter feito isso. Não sei se a montadora que mandava para a concessionária, mas as concessionárias não tinham isso plotado na planta delas. Então, quando você começa a ver que o problema está no início, aí a gente começa a entender que a gente tem que mudar um pouco a forma de pensar. E aí eu comecei a entender que, apesar da gente ir nessas concessionárias, levantar as situações, que não era nada difícil. Eu comparo muito assim, às vezes você chegar numa cozinha e fala, olha, pia suja, passar pano no chão, fogão engordurado, geladeira tem que fazer de gelo, e é coisa simples de fazer, são coisas fáceis de enxergar. Só que isso não acontecia. Aí que eu comecei a pensar o seguinte, o negócio é o comportamento humano, não é o meio ambiente. Sim. E aí, em 2017, eu fui fazer em 2016 eu fui fazer o doutorado, lá na Florida Christian University, onde eu defendi a minha dissertação em cima de uma plataforma, que é a nossa plataforma hoje da Auto Verde, que usa alguns tipos de, vamos falar assim, de variáveis de neuroeconomia para ajudar na tomada de decisão perante as informações que têm que ser realizadas mediante rotinas e hábitos constantes. E aí a gente fez uma virada, a gente fez uma transformação nas empresas que a gente atendia, porque elas passaram a chegar e conseguir resultados. Sim. Porque antes você cobrava e não tinha o WhatsApp, a pessoa não te respondia, você ficava no vazio. Hoje você já mandou uma mensagem de WhatsApp para a pessoa, ela costuma nem falar de volta o que é, nem oi, ela fala. Não dá nem tempo. E eu acho assim, eu sempre aproveitando aqui para falar, gostaria muito, eu considero o seguinte, pessoal, quando alguém passar um WhatsApp, nem que seja você falar assim, eu não posso responder agora, eu vou responder daqui a 2 dias, mas não faz isso não, que assim, eu vejo que muitas pessoas, na hora que passam uma pela outra na rua, e fulano não me olhou, passou por mim, como é que vocês acham que funciona do WhatsApp? Do mesmo jeito. Fulano, mandei uma mensagem para ele, fulano não falou nada para mim, isso para mim é falta de educação. Verdade. Tem dia que você está distraído na rua. Passei por você, te cumprimentei, não vi. 1000 desculpas. Não é o meu normal. Acontece. Sim. Agora, você constantemente está recebendo informação, vendo, aí visualizou, lá ficou 2 azulzinhos e não responde, não te fala uma resposta, não considero isso uma atitude normal. É verdade, tem razão. Tá? Não sei que você tenha brigado com a pessoa, não conhece a pessoa, não gosta da pessoa e tudo mais, cada um tem seu dia. Agora, se você tem um pouquinho de conversa, que faça essa resposta. Voltando no doutorado, a partir desse momento, a gente começou a fazer todo esse trabalho aí, no caso, né, de melhorar, né, a performance do concessionário. E como é que eu conheci a Juliana? Nessas idas e vindas de Randon, nesses 15 anos, entre 2000 e 2015, na verdade, em 97, né, que na verdade eu comecei foi em 2000, e entre 1991 e 2015, né? Coreja. Eu mudei para Governador Valadares em 2006. Não, que a gente 1996.
1996, estou ficando velho, tá? A gente confunde 2016 com 96, não, a gente tá ficando 1996 eu fui ficar à frente de uma concessionária Randon, em Governador Valadares, que tinha sido desabilitada pela montadora e nós assumimos pelo nosso mérito de vendas em Juiz de Fora. E eu fui para lá. E chegando em Valadares, uma das primeiras coisas que eu fiz, né, aconteceu foi conhecer a Juliana. Na verdade, ela que me conheceu, eu depois conheci ela, mais ou menos assim, mas foi a mudança da minha vida, porque realmente ali eu encontrei um motivo e uma pessoa para realmente dar sentido à minha vida. Com certeza isso foi verdade. Que lindo, gente! E assim, engraçado, eu gosto, e esse é um espaço para que as pessoas falem mesmo, porque esse conteúdo, primeiro, ele vai ficar gravado. Segundo, porque nós tiramos insumos da importância máxima dessa entrevista para compartilhar de forma até personalizada. E conhecer a sua história desde quando você era pequenininho já tem um engajamento dentro do empreendedorismo. Porque você foi sozinho lá buscar a rolemã, você foi sozinho lá, e ouvindo você falar, que importância teve o seu pai. Uhum. Que ele conseguiu enxergar do tipo, isso aqui é legal, mas vamos dar uma formação, e você arrojadamente foi buscar uma formação até internacional. Não sabia desse ponto da sua história, eu sabia que você tinha um mestrado, mas não sabia uma área internacional, mas eu não sabia que era específico para isso. E a Juliana te empurrou, e a frase eu queria que você repetisse, não anda de lado, como que é? É, porque eu falei, vou fazer uma pós-graduação, já tinha duas. Uma em fontes alternativas de energia. Em 2001, eu comecei a fazer uma pós-graduação na Federal de Lavras, em fontes alternativas de energia, justamente pensando em criar algo que eu gostasse para poder complementar a renda de casa. E lá em Lavras, né, essa pós-graduação, eu interrompi ela durante um ano, porque meu pai morreu, eu acabei parando um pouquinho, e depois que terminou a pós-graduação, acabei de fazer, eu falei, vou fazer outra pós-graduação. Aí ela virou para mim e falou assim, que é isso? Pós-graduação é igual caranguejo, vai andar de lado, você tem que andar para frente. Então vai fazer mestrado, vai fazer pós-graduação mais uma, o que vai adiantar para sua vida isso? Nada. E foi verdade mesmo. Aí fui e pra foi frente verdade. Mesmo. E é verdade. Que legal, Ju. Então você impulsionou e ele a continuar e apoiou, o que é muito bonito. E vocês se conheceram novinha? Você tinha o quê, 19? Não que você não seja nova. 17 anos. Novinha de tudo. Eu nem queria tocar nessa parte, não, porque ele se acha muito nessa parte. Eu não acho nada. Porque foi você que deu em cima dele. Eu cheguei nele. Ele estava sentado numa mesa de bar. Eu falo pra mim, um dos sorrisos mais bonitos que tem é o sorriso dele. Ele deu um sorriso na hora. Você já ouviu a voz do coração? Sim. A intuição da mulher. Eu olhei e falei assim, cara, eu tenho que conhecer aquele cara. Aí perguntei, ninguém conhecia ele em Valadares. Aí um menino que era colega, mas por que você quer conhecer ele? Eu te chamo ele pra você. E chamou a minha amiga, Juliana, você é louca? Eu falei, qualquer coisa. Não, que ele veio andando, eu inventei uma mentira, que eu tinha confundido ele com uma pessoa, que não sei, fiquei toda sem graça, que não sei o quê. Aí eu acho que ele gamou. Aí ele se achou Luiz? naquele dia. Tá vendo? Tá não até teve hoje. Jeito. Que bonita a história, que legal. E aí, se vocês namoraram, casou novinha, já teve as crianças, e essa sua história de apoiar o empreendedorismo dele e se dispor como mulher, porque nós falávamos aqui, até nos bastidores, quem foi que rasgou o sutiã e não entendeu que a mulher tem o papel de casa também, né? A gente falava isso. Como que é, Ju, tocar a empresa, a família, porque você tem 2 filhos abençoados. Depois eu queria que vocês falassem um pouquinho também deles, até porque eu sei que o menino de vocês foi para fora do país, fez muita coisa, é tão inteligente quanto. Como é tocar essa vida de mãe, né, de mulher, fazer essa operação toda? Olha, não é fácil. Agora, o Luiz Henrique, eu acho que ele valoriza muito, sabe? Acho que quando você é valorizada, você consegue colocar dedicação ali, sabe? Porque você se sente valorizada. Por exemplo, ele me elogia muito, elogia a casa, não consigo dar conta disso, não sei como você consegue fazer, olhar a criança e fazer almoço e fazer aquela confusão quando a gente tem filho pequeno, entendeu? Mas eu acho que é isso, o valor, a parceria, sabe? A sinceridade, por exemplo. Ele sempre falou tudo, né? Quanto ele ganhava, qual que é nosso objetivo, era tudo junto, sabe? Igual a gente falou, não é uma competição. Uma soma. Porque eu vejo que hoje a maioria dos casamentos, eu tô percebendo, é muito assim. Você vive a sua vida, ele vive a vida dele, e parece que está sempre assim ameaçado, tipo assim. Lógico também que muitas vezes eu vou te falar que eu tinha uma angústia comigo. Eu falava, cara, se eu separar, e se ele chegar para mim de uma hora para outra separar, ele tá bem, ele tá correndo atrás do dele, eu tô me dedicando aos filhos. Mas bom que deu certo. Tudo deu certo, mas a gente também fica nessa angústia, porque a gente está sendo criado, uns anos atrás, era isso mesmo. Era isso, Você tem que ser independente, você tem que seguir sua vida. Nossa, eu para casar com 19 anos não foi fácil, não.
Aí eu questionava assim, quem me garante que eu vou encontrar o amor da minha vida aos 30 anos? E não vou casar por conivência? Porque tá chegando a hora, sabe? Não tem hora certa para acontecer isso na vida, não tem. Aconteceu e vai. Interessante, você tocou num ponto importante, né, Ju? Nós, mulheres, ficamos nessa parte dupla. Eu fico com as crianças em casa, ou eu cuido, ou eu trabalho. Depois que elas tiverem 5, 7 anos, será que eu consigo me recolocar no mercado de trabalho? O que será que eu vou estar atualizado ou desatualizado? E se meu esposo me deixar? E se ele arruma outra? E eu ficar para trás? Muita angústia, né? É muita angústia isso. Mas eu acho que o amor, ele solidifica. Eu acho que é isso que permanece. Mas você tem que encontrar um parceiro, sabe? Você tem que encontrar uma pessoa que você confia, porque... Acontece, a gente conhece muito cara babaca, conhece de tudo. Aí você fala, não, eu quero um cara, eu desenhei com 26 anos, ele assumiu as coisas do pai dele, com 27, 28 anos. Era de uma responsabilidade, de um compromisso, sabe? E a gente foi se ajustando. A gente adora viajar. Eu acho que tem que eu falo, a pior coisa pra mim é você falar, os opostos se atraem. Eu falei, gente, não acreditem nisso, porque é muito difícil você conviver com a pessoa. Oposto. Você imagina, o tempo todo você quer fazer uma coisa, mas a outra pessoa sempre quer o... Não dá muito certo. Uma coisa ou outra, a gente vai se... Sim. Lógico que a gente não se parece, por exemplo. Eu já gosto muito mais de esporte que o Luiz Henrique, eu sou mais focada em alimentação saudável. Isso é um atrito que a gente tem, que eu tenho que ficar o tempo todo conciliando. Tá perdendo equilíbrio isso aí. Isso é uma coisa que... Tanto é que eu acho que eu fiquei tanto com os meninos, que os meninos já me puxaram mais. Já sou mais focada em alimentação, adoram esporte. Entendeu? Já mais regrado. São mais regrados. Mas a filosofia de vida é muito parecida, né? Os propósitos propósitos são muito parecidos, né? Porque não é fácil empreender junto. Vocês já tiveram discordâncias no trabalho? Já, assim, discussões? Porque o casal discute naturalmente e o casal que discute é feliz, né? Porque senão... Nós temos hoje uma pessoa que trabalha com a gente, que dá uma consultoria. E a gente contratou o Adriano. E tem um amigo nosso, já era um amigo, ele tem uma consultoria. O problema era esse, porque às vezes a gente trabalha junto. Você se identifica mais com um funcionário, às vezes ele se identifica mais com o outro. Então, na hora de querer ajustar a ovelha, às vezes eu vi uma qualidade na pessoa que ele não conseguia enxergar, e eu também não percebia naquela outra pessoa, né, para a gente tomar certas decisões dentro da empresa. E o Adriano veio para isso, para dar essa consultoria, porque eu acho também para a gente se atritar menos. Entendeu? Tinha atrito? Tinha, sempre tem. Ainda tem. Ainda tem. De decisões. A gente vai voltar agora para Minas, 9 horas, um do lado do outro. Você adivinha o que vai acontecer? Atrito. Ai, que beleza. Falando. Você é ansioso? Você é ansioso? Você quer fazer tudo para ontem? Muito ansioso, eu sou mais calma, eu tenho mais paciência para ouvir. Entendeu? Tantas vezes que ele tem que resolver. Juliana, resolve isso lá que você tem paciência para escutar. Eu não vou ter paciência, não. Eu escuto, tenho calma para escutar, tenho mais... Colocar no lugar do outro, sabe? Eu tenho essa facilidade de... Empatia. É o que nós falávamos também no nosso grupo de... Isso é coisa de mulher, a gente tem de mestres e doutores, né? A mulher, ela tem esse posicionamento um pouco de contemporizar, de colocar um pouco o pano mais quente. Mulher, tipo, eu acho que é mais fácil de doar. Eu sinto que eu dou mais fácil que o Luiz Henrique. Às vezes eu falo, Luiz Henrique, calma. Para receber, a gente tem que doar, entendeu? É diferente, né? É uma expressão e uma continuidade de trabalho contínuo, né? Na vida de vocês, na história de vocês, como é a família de vocês, o dia a dia? Hoje os meninos não estão mais com vocês? Ou... Não, agora, por exemplo, Sofia tem 15 anos, saiu de casa, tá morando em Juiz de Fora, né? Fazendo ensino médio lá. E o Igor já saiu de casa também aos 16 anos, fez escola militar, 3 anos, que também não foi uma fase difícil, porque quando eu chego lá para deixar o Igor, eu lembro até hoje, o militar que estava lá me recebeu e falou assim, prazer, obrigada, o seu filho agora é da aeronáutica. Tipo assim, eu não falava com ele na hora que eu queria, ele, né, quem sabe, quem tem filho que estuda escola militar é assim, então foi um aprendizado. E a gente nunca teve ninguém de militar na família também. Sim. Só que aí ele também não quis seguir a carreira. Aí foi fazer faculdade na Inglaterra. Aí fez 1 ano. Aí tomou a decisão de voltar agora. Aí um foi, outro voltou, mas também já está indo, né? Já vai seguir a vida dele no Rio agora também. No mesmo dia que a Sofia foi para Juiz de Fora, dia 2 de fevereiro, o Igor desembarcou no Galeão voltando. Então... Deus compensou, trouxe porque senão ia ficar a casa vazia pelo menos um dia, né? Pelo menos um dia não ficou. Não ficou, né? Uma noite. Ele já voltou, mas agora vai ficar. Agora vai ficar. Agora no meio do ano ele se muda para o Rio de Janeiro, se Deus quiser, vai dar certo lá. Que bom, né? Porque vocês continuam tendo companhia e presença e os filhos crescem muito rápido.
né? A gente se dedica muito, mas o fruto vocês estão colhendo, você está colhendo, né, Ju? Porque até 5, 7 anos é a idade que você constrói ali, que a criança constrói a personalidade e os valores embutidos, né? Então, acho que você conseguiu isso, né? Me dediquei muito, tá? Mas vou fazer por amor. Falo, nasci para ser mãe. Nasceu, né? A Sofia um dia falou uma coisa comigo, assim, ela brinca até hora com assim, mãe, você é a Barbie. Você é mil e uma profissões. Você é Uber, você é psicóloga, você é personal, você é nutricionista. Ela brinca comigo. Mas de tudo que você faz, mas que você mais quer melhor é você ser mãe. Você é melhor nisso. É melhor mãe que tem. Eu acho que a gente tem um dom materno. Nem todas as mulheres talvez tenham isso, mas eu acho que tem esse dom materno porque é abdicar, né, Ju? Você tem que abdicar de você. Em muitas coisas a gente tem que abrir mão de quem nós somos, do que nós fazemos, a favor e em favor dos filhos. O que é um momento muito, muito complicado. Agora, fala um pouquinho para mim como que é a rotina do casal de vocês dois. Vocês têm rotina de sair, de passear, de ir ao cinema? O que vocês gostam de fazer? Eu queria entender um pouquinho. Nós moramos no interior, tá? Lembrando que lá não tem cinema. Eu também amo cinema. Não tem, mas aí eu vou para Juiz de Fora, eu vou para Cataguases, me viro. Eu tenho a Sofia de companhia, que ela adora também. Tá vendo, Luiz Henrique? Você não vai de companhia? Vou. Às vezes, mas dorme geralmente. Dorme no cinema? Dorme. Facilidade, né? Apaga. Não, sempre, uma coisa que eu acho legal, a gente sempre teve isso. A gente fazia uma viagem com as crianças e tinha uma viagem só nossa, todo ano. Entendeu? Só nós dois. Que eu acho que é uma coisa muito boa também, tirar esse momento só para nós dois. Às vezes os meninos não iam, eles reclamavam, eles já entenderam muitos lugares que a gente tinha, hoje não tinha idade, era mandar muito, era muito longe, né? Isso é muito desgastante. A gente tem, hoje eles viajam mais com a gente também. A gente sempre teve de tirar esse momento com a gente. Como o Luiz Henrique também viajava muito, né, a trabalho, eles sempre arrumavam um jeitinho, vamos fazer uma viagem, a gente fica mais uns 4 dias e isso é bom. É o lado bom. Na verdade, eu gostava de colocar, às vezes, os trabalhos, né, para começarem quarta, quinta e sexta, eu emendava sábado, domingo e segunda, de repente, e aí a gente conheceu o Brasil todo. E também fora, né? Porque eu vi algumas fora fotografias suas. Sempre você estava num lugar muito congresso. frio recente também, assim. Onde foi? Não sei, acho que é um ano mais ou menos. Eu vi, sim, tá passando tão rápido. Não, nós fomos visitar o Igor. Você foi visitar no gelo. Lá do lado, no norte da Inglaterra, lá onde estava Newcastle. Muito frio. Muito frio. Um ano atrás nós muito fomos vento, visitar o Igor. muito frio. E a gente está sempre caçando, né? Lugar diferente para passear. Ano passado a gente embrenhou lá no meio do Jalapão, ficamos 7 dias viajando no meio do Jalapão lá, fazendo um safari, como ele fala, safari vegano, porque lá você não vê bicho, né? Aí logo depois nós fomos para Amazônia, foi isso? Foi para Amazônia também, fomos lá para Floresta de Tapajós e tudo mais, ficamos também ao pé do chão, tá? E depois fomos fazer um safari na África, ficamos 30 dias na África, África do Sul, Botsuana, Zimbábue e Zâmbia. Atravessamos de carro. E aí foi todo mundo. Eu, Juliana, Igor e Sofia. Foi a família. E lá as plaquinhas de elefante atravessando a estrada e atravessava, eu vou te mostrar os vídeos depois, o elefante atravessava na sua frente, aquela manada de elefante no meio do asfalto. Que experiência maravilhosa. Exatamente, vale a pena, tá? Te dou as dicas todas se você quiser. Aluga o carro lá, já te dou tudo. É fantástico. E as estradas de Botsuana são muito melhores do que muita estrada no Brasil, tá? Muito melhor. Você não tem noção do que é a estrada lá. Vocês ficaram de carro lá andando? Andando de carro. Ficamos 20 dias de carro rodando. Com uma Toyota Hilux 4x4. Acampamos do lado de bicho lá. É tudo mais. É safari. Não é o vegano, não. Santuário de rinocerontes, que a gente foi lá no santuário lá e não tinha hospedagem, fomos acampando. Perdeu até a aliança. Montando a barraca. Sério, fomos montando a barraca, tá chovendo. Eu entrei pra dentro do carro e falei, E eu ia desmontando lá e tudo mais. Pá, vambora, todo molhado. E aí, saímos e eu sempre fazia assim com a aliança. Eu ficava brincando com ela. Depois de uns 100 quilômetros pra frente já, fiz assim com o dedinho. Ué, cadê minha aliança? Ficou, não volto não. Não tem jeito de voltar lá no meio do mato. Como é que eu vou voltar lá pra achar isso? Deixou a aliança na África. Lá no meio do deserto do Kalahari. Tá vendo só? Agora você tem que dar uma olhada. Agora tem que fazer outro. Tem que fazer outro, Eu já falei com ela, nós temos que casar de novo. Vai renovar os votos, Juliana? Renovar. Tá na hora. Renovar. Já tá na hora. Vamos fazer. Quantos anos de casado? Vai fazer 27. Vai fazer 30 daqui a 2 anos. 28. Que demais. Que bom. 27 anos. O mais bonito de ver, é por isso que eu tenho orgulho em entrevistar vocês, é o amor. Né? Eu acho que isso
É como a própria palavra de Deus diz, né? O amor, ele supera tudo. E então, acho que as dificuldades, as facilidades, as divergências, elas são superadas neste momento. Porque uma família, para ficar 30 dias viajando, não é uma questão só financeira, é uma questão de relacionamento. Porque apesar de ter mãe e pai, ok, mas precisa ter um bom relacionamento. Porque senão é muito atrito, né? Quer conhecer uma pessoa, viaja com ela. E não pode descer do carro, né? E não pode descer do Porque carro. não come, então... né? O leão te come na hora. Então fica aí. Você fica aí, você briga, fica dentro do carro, olha pro lado, os bichos tudo. Não pode descer não, se descer dá problema. Vai dar problema. Agora vamos falar um pouquinho sobre empreender no Brasil. Empreender no Brasil não tem sido fácil, principalmente nos últimos anos pós-pandemia. Vamos entender um pouquinho do casal, que eu vou chamar de casal 30, casal 100 aqui, Juliana e Luiz Henrique, como é empreender nesse país e quais são as facilidades, as dificuldades e as dicas que eles podem nos dar. Quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam? Eu gostei muito da sua fala sobre a falta de educação das pessoas em não responder o WhatsApp para nós. Nós também podemos, muitas vezes, passar por isso, porque o dia corre, você abre o WhatsApp, estamos aqui em entrevista, daqui a pouco, quando a gente olha, tem 15 mensagens. Precisa priorizar, mas pelo menos te retorno em breve. Deveria ter uma mensagem padrão no WhatsApp. Fica uma dica aí, né, para o WhatsApp, porque a gente fica no vácuo, literalmente. Então, eu gostei muito da sua chamada, porque eu acho isso importante. Mas o empreendedor, ele sofre essa questão. Que a gente vive vendendo contrato para as pessoas. E como tem sido isso para vocês? Porque você cresceu muito. Você está presente em grandes grupos de concessionárias. Como tem sido esse momento de empreender nesse país? Então, Silvana, eu tenho uma coisa lá que o meu pessoal, quando vai começar a trabalhar comigo, eu já falo, olha, é o seguinte, eu tenho problema de memória, eu tenho toque, né? O meu toque qual que é? Cobrar a mesma coisa 10 vezes até você fazer. Na hora que você fizer, eu paro. Entendeu? É te lembrar toda hora daquela coisa que você vive esquecendo. E aí as pessoas falam assim, mas você é chato. Eu falei, peraí, tem duas coisas que a pessoa não gosta de ser chamada. Chata e mentiroso. Detesta. Toda vez que a pessoa te chama de chata, se você falar, bem, vamos definir chato. Chato é quem não faz. Então, se eu estou te cobrando e você está me chamando de chato, eu só estou te cobrando porque você não fez. Você está me chateando. Então, chato é você. Gostei. Gostei do chato inverte, é verdade. Mas e ter que ficar cobrando é muito desconfortável também. É desgastante. E você só cobra que muitas vezes a pessoa não deu aquele joinha no WhatsApp que poderia falar, deixa comigo que eu já estou sabendo. Mas ela insiste em não falar. E você liga e cobra. Ou manda uma mensagem e cobra. Tá me cobrando por quê? Porque você não respondeu. Eu não tenho que adivinhar o que você vai fazer. Não é assim que funciona. É em outro ritmo que eu estou tocando. E na comunicação. Na comunicação. E eu gosto das coisas bem detalhadas. Então, assim, eu acho que o que mais a gente tem dificuldade é na comunicação com as pessoas. Inclusive, vou lançar um desafio para quem quiser fazer, uma brincadeirinha saudável, tá, Silvia? Tá. Que é o seguinte, antigamente, você lembra daquele... como é que falava mesmo? Aquele que você falava para a pessoa, ela falava para outra? Como é que chamava? Telefone sem fio. Telefone sem fio? Você sabe como é que é o telefone sem fio moderno? Não. Então vou te falar Me agora. conta. O telefone sem fio moderno é o seguinte, você pede para uma pessoa resolver um problema perguntando ao chat. E dá a tarefa para 5 pessoas diferentes. Cada uma vai perguntar de um jeito. Cada uma vai ter uma resposta. E cada uma vai saber... cada uma vai saber, não. E cada uma vai ter uma resposta de acordo com a pergunta que ela faz. Então, o mais importante, a maioria das pessoas, assim que a gente vê que acontece, não sabem fazer uma pergunta. E aí não conseguem ter resposta. Fazem a pergunta pela metade. Pensam a frase toda e perguntam pela metade. E a resposta vem pela metade e te induz a um outro caminho. Então, o telefone sem fio moderno é fazer uma pergunta para o chat. Por exemplo, Silvana, vamos fazer o seguinte. Você precisa aumentar a base de clientes suas, da sua empresa em 20%. Vai lá. Pergunta para o chat como é que você vai fazer isso. E faça a mesma coisa com a Juliana, com o Igor, com outras pessoas. Cada um vai escrever de um jeito. E cada um vai ter uma resposta. Então, a dificuldade toda é a pessoa, que eu penso hoje, saber essa comunicação, ser assertivo, ser objetivo, falar pouco e direto ao assunto. Eu também, às vezes, desculpa, ela sabe disso, às vezes as pessoas, elas não me chamam disso, mas depois no cantinho eu chego e falo assim, fala a verdade, você me acha grosso, não acha? Aí a pessoa fala assim, não é grosso não, mas às vezes você é muito direto. Eu falei, eu aprendi a ser assim.
principalmente quando eu ia para São Paulo, e já tinha as portas que custavam a ser abertas para mim, e quando abria... Tinha que ser rápido. Eu tinha que ser rápido. Se eu não fosse Objetivo, rápido, a pessoa não objetivo. ficava do meu lado. Então você falou assim, essas questões da NADA, tá, e tudo mais. Por que eu adoro a NADA? Porque quando eu chego na NADA, eu não tenho secretária nenhuma barrando o executivo, eu não tenho ninguém na frente dele para não deixar eu falar com ele. Ele tá mais solto, mais sozinho. Então, com 1 minuto e meio, eu consigo falar para ele tudo que eu preciso. Se ele gostar de mim, dá certo. Evolui. E já deu muito certo isso. Que bom. E empreender, então, Luiz, eu enxergo, ouço e entendo na sua fala, que é ser um comercial. Persistente, comercial. Persistente. Eu enxergo acreditar. em você um excelente comercial. E de um bom relacionamento, é uma pitada de comercial com político. Porque você sabe ser agradável com as pessoas, né? E esse estilo de vocês, do mineiro, ele é muito agradável. Ele traz uma nacionalidade muito boa na conversa. E vender o produto de alguma forma, porque as pessoas não têm tempo para nos ouvir. E o produto, ele é complexo. E você tem que mitigar tudo isso e falar em 36 segundos o que você tem, quanto custa e qual é o resultado. Cada que engole a língua para falar, não dá. Então você encontrou um caminho para que isso consiga, para que você consiga vender isso. E né? você quer uma mais aí disso aí? Se eu demorar muito a vender o meu produto, o meu serviço, falar muito, eu acabo dando uma consultoria de graça. Porque a minha venda é técnica. Igual médico e advogado. Que você não pode passar uma receitinha para mim? É só tô com uma dorzinha de garganta aqui, né? Um dia eu liguei para uma amiga minha e falei para ela, olha, você não pode me dar uma receita, mas deixa eu te falar, eu quero que você cobre a consulta de mim. Não, imagina, Silvana, de forma alguma. Eu falei, deixa eu te falar, seu pai e sua mãe investiram 6 anos na sua faculdade. Né? Eu sei que você gosta de mim, sou sua amiga, mas escuta, né? Então, acho que... E o advogado é a mesma coisa. Você não pode ler só um pouquinho esse processo para mim? Só me dar o seu parecer? Então, mas isso custa. Eu estudei 5 anos na faculdade para isso. E acho que vocês se denominam consultoria também? Sim. É uma consultoria? Uma consultoria. Fala um pouquinho. A Ouro Verde, ela é uma consultoria, ela dá treinamento também, mas o principal dela, vamos falar assim, é ensinar as pessoas a trabalhar tanto com o meio ambiente, como a se comportar também. Porque eu falo muito o seguinte, olha só, quando você tem uma pessoa responsável por uma oficina, que é onde gera mais resíduo, se essa pessoa trabalhar direto com os produtivos lá, ela não pode chegar com atrito para eles. Porque se ela chegar com atrito, daqui a pouco os caras estão escondendo atrás de pilastra, debaixo de carro, para não encontrar mais com essa pessoa. Esse cara tem que ser o azeite do negócio, ele tem que chegar azeitando, tá? E como é que ele faz isso? Em primeiro lugar, a gente percebe que muito das pessoas não sabem ou acham que meio ambiente é complicado. E para isso elas têm medo de conversar com alguém que pode dar uma invertida nele e não saber responder e perder toda a moral. E o que a gente faz é justamente chamar essa pessoa que tem que criar esse tipo de atrito e falar o seguinte: olha, o marvado sou eu, seu bonzinho. Então, por favor, você chega e fala, olha, isso daqui eu não sabia que acontecia desse jeito. Pelo visto você também não, né? Então, vamos aprender então, porque a gente vai ter que ir junto nessa jornada aqui. Sim. E aí os caras ficam juntos, porque não tem nada pior do que alguém que não está sabendo o que está acontecendo ser cobrado por, poxa, você misturou aqui um filtro de óleo usado com uma caixinha de papelão que não estava suja, contaminada, e você contaminou. Eu falei, patrão, eu acabei de te entregar 30 mil reais de mão de obra nesse carro que você falou aqui, você está me vindo cobrar por causa disso aqui? Você me desculpa, mas eu vou para outro lugar, porque aqui eu não combinei de ser tratado desse jeito não. E a gente está com problema de quê? Mão de obra. Sim, então é melhor ficar com ele ali. Então é o seguinte, você tem que ser delicadeza, com firmeza e saber trabalhar isso. Então, a nossa consultoria, ela tira o atrito da pessoa. Ela tem que chegar lá e fazer cara de paisagem, ela tem que rir, ela tem que falar, ela tem que conversar, ela tem que estar agradável com o mecânico, com o produtivo. Porque se ela começar a cobrar muito, não existe empresa que eu conheça que a pessoa não é derrubada. E é uma questão, de fato, de educação. Né? Você precisa ensinar a educar o meio ambiente. É uma coisa que não nos ensinaram. Isso não tinha no Brasil. Né? Quer que eu fale mais, Silvana? Ninguém sabia nada. Hoje, pode fazer uma pesquisa. Hoje, eu garanto para você que em 90% das concessionárias no Brasil, quando fazem a integração de um funcionário,
não mostram os primeiros passos do meio ambiente, principalmente para o setor produtivo. Ó, você tem que separar papel de plástico de papelão de resíduo perigoso, você não pode tampar bituca de cigarro, não pode tampar papel dentro da canaleta, que aquilo entope a caixa separadora, você tem que participar, tem que assinar um termo de compromisso ambiental, porque quando você assina, você registra na memória, eterniza aquela situação, então não tem mais aquela de você falar, você viu, mas eu não lembro, aquele dia eu não estava bem, aquele dia eu não estava bem, o cara está no WhatsApp, está no banheiro, está num monte de lugar e não quer. Então, essa questão, quando você cria uma metodologia em cima disso e cria um ritual para ser feito dentro da empresa, você começa a trabalhar com o quê? Com previsibilidade. Você já sabe, você vai tirar a ansiedade de dentro da questão. Você já sabe o que vai acontecer e a pessoa não tem que ficar inventando desculpa para poder fazer. A gente tem uma metodologia que toda semana ela tem que fazer o quê? Uma autoinspeção em algum local dentro da empresa que a gente determina em conjunto com a concessionária. E tem muito da pessoa chegar e falar assim, não deu tempo de fazer. Não deu tempo de fazer. Aí eu gravei um vídeo com as 10 desculpas mais esfarrapadas para a pessoa não fazer autoinspeção e mandei para a diretoria da empresa. Falei, ó, se aí eles falarem com você qualquer uma dessas 10... É desculpa. É desculpa. Se vier a 11ª, você me avisa que eu coloco aqui e gravo mais um vídeo. E nós vamos crescendo desse jeito aí. Porque é a ponto, Silvana, de você falar assim, mas não deu tempo, é uma foto. Poxa, como é que você consegue tirar uma foto e dar um upload no aplicativo? Não deu tempo. Falei, posso tentar fazer a pergunta de forma diferente? Uhum. Por acaso, aquela pessoa que era responsável por fazer essa atividade não fez e você não quer dedurar ela, fala a verdade. Sabe o que é? É porque, fala, olha, deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que você começa a passar pano para alguém, isso vai estourar na mão de alguém. Uhum. Então é melhor você chamar a pessoa... Marvado sou eu, Luiz Henrique, professor Luiz Henrique, a empresa dele, e falar, olha, a gente não pode mais ter esse tipo de coisa. Eu vou mandar a foto errada, eles vão falar que está errado, nós vamos consertar, e isso não vai tirar ponto, nem vai matar ninguém por causa disso. Mas nós temos que seguir nesse caminho, porque é justamente essa forma de comportamento de, às vezes, querer passar pano para a pessoa, tampar um buraco que não está ali porque você quer agradar. Que dá problema. Quer agradar. As concessionárias, a pessoa que, quando toma conta de muitas concessionárias na parte de meio ambiente, ela liga para a filial, sei lá para onde é, e como é que está tal assunto? Qual é a resposta que você acha que ela vai receber? Como é que está a área lá? Está adequada? Está adequada. Quem é que vai querer responder diferente? É mais fácil a pessoa levantar correndo e ir lá resolver do que falar não. Desliga o telefone, sai correndo, resolve e volta. Agora, e isso tem multa, né? Tem. A concessionária tem multa. Você podia falar um pouquinho para nós aqui, para os telespectadores, quanto de multa, qual que é o valor que pode chegar uma multa para que possa enaltecer esse trabalho, que é um trabalho de educação no setor. É uma cadeira de inclusão educacional, como eu gosto de encabeçar, incluir desde sempre, como você bem falou, quando entra na concessionária, não aprende, não sabe que isso tem que separar aqui. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão de multa, de lei, de valor. Dá para falar um pouquinho sobre isso? Sim. A gente tem duas formas de falar sobre essa questão. Primeiro, eu vou falar de uma questão mais rápida, que é a questão de montadora. Tá? A montadora tem as metas e objetivos ambientais, ou de ESG, para a concessionária. E muitas dessas vezes, o que acontece é que, se a concessionária não tem uma pontuação adequada na auditoria da montadora, ela perde bonificação. Então, isso já é um problema. Já é. Então, hoje a gente vê que a maioria das montadoras tem uma auditoria ambiental em que ela pontua a concessionária por alguns itens que devem ser avaliados. Assim como a fiscalização, né, do governo também tem. Só que a montadora, ela tem ou não bonificação de acordo com o desempenho dela. Já em relação ao órgão ambiental, no Brasil nós temos uma particularidade muito interessante em relação à parte ambiental. Por exemplo, se a gente falar de legislação trabalhista, ela só tem na parte federal. O município não faz legislação sobre trabalho, nem o Estado. Verdade. Já no meio ambiente, não. No meio ambiente você tem legislação federal, por exemplo. Se você armazena o óleo usado que é trocado do seu carro, né? Se você armazena ele temporariamente de 1 litro a 1.000 litros, não importa a quantidade, você tem que ter um cadastro no IBAMA. Ponto. Isso é certo. Se você gera resíduo perigoso, o que é resíduo perigoso? No hospital é uma seringa, na indústria química é um produto químico que tem que ser descartado. Numa concessionária de veículo é o quê? É um filtro de óleo, uma embalagem de óleo que está usada, contaminada, é um papel, um plástico, um papelão que foi contaminado com óleo, com graxa, é um thinner, um solvente, uma tinta que foi usada lá dentro. Então, isso é resíduo perigoso. E isso gera uma série de obrigações.
tais como a concessionária precisa ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Se ela não tiver esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ela pode ter problemas em relação à fiscalização. E esse plano, ele tem uma lei federal que manda. Só que muitos municípios também exigem. Então você é cobrado de dois lados. Dois lados, exatamente. E isso quando não tem o Estado no meio também te cobrando isso. Então tem estados no Brasil, salvo me engano, Santa Catarina é um deles, em que as 3 esferas estão presentes nessa cobrança. Tanto o município, quanto o Estado, quanto o governo federal. É mais gente para te cobrar. Uau. E as pessoas acham que a fiscalização do IBAMA é aquela que chega aqueles carros lá e tudo mais na empresa para fazer aquelas... O safari. Nada disso. Hoje é tudo eletrônico. Então, isso que eu ia te perguntar, se é eletrônico, porque a tecnologia avançou muito, e você usou um termo para que a gente exemplifique. Eu abro uma caixa de papelão na concessionária, tiro lá um filtro de óleo, alguma coisa, e coloco o velho que está contaminado e passo uma estopa de thinner ali e jogo dentro. Aquilo, se eu não tenho a cultura, o aprendizado, eu jogo no lixo reciclado comum. Sim, as pessoas misturam, mas eu vou te explicar qual que é o grande detalhe. Você misturar o resíduo perigoso com o reciclável, se ele for encaminhado para onde deve ser encaminhado o resíduo perigoso, você só está aumentando a quantidade de resíduo gerado que está misturado. Que vai misturar com os outros itens. Com os outros itens. Agora, se você jogar isso no local do resíduo perigoso, não, o perigoso, jogar no reciclável ou descartar em outro lugar, e você está tendo problema com o meio ambiente sério mesmo. Porque você não vai ter tratamento nenhum para isso. Joga lá e fica lá e tudo errado. Não é que joga lá. Até uns 10, 15 anos atrás, era muito comum essas caçambas estacionárias de obra serem colocadas na concessionária e você jogar ali dentro e depois a pessoa levava isso para qualquer lugar. Não se pode fazer mais isso. Inclusive, eu estou falando da fiscalização eletrônica porque é uma coisa muito interessante. Trazer um outro dado para você. A questão do óleo usado, tá? Ele faz parte da logística reversa. Tá? Ele é um resíduo que faz parte da logística reversa e tem um acordo setorial entre os fabricantes de lubrificantes e o governo federal. Para quê? Toda vez que o governo vai para essas COP da vida, né, para trazer cheques para poder investir no meio ambiente no Brasil, ganhar dinheiro lá para investir aqui, ele só consegue fazer isso quando ele consegue mostrar resultados internos. Então, se você tem aqui uma boa parte das concessionárias, aliás, eu te falo que 99,9% reciclam o óleo usado porque ele gera receita, então você está fazendo um grande de um papel para ajudar o governo a ganhar incentivo também para trazer e investir no Brasil em forma de dinheiro, sei lá, de trocas aí, de parcerias e tudo mais. E isso você consegue comprovar. Comprovar como? Mostrando que aquele óleo que saiu da sua concessionária, você emitiu um documento eletrônico que ele cruza os dados com os órgãos ambientais e ele informa quem coletou, quem transportou e para onde foi. Caramba. Você tem esses 3 dados. E aí é que vem o detalhe principal. Hoje, não vou falar de concessionária, mas eu vou falar do aspecto geral. Quem troca óleo, e não é só a concessionária, quem troca óleo e o caminhão coleta o óleo dentro da empresa, dentro da oficina, e dá a destinação final, está correndo um risco, eu vou te falar por quê. Se ele não tiver cadastro no IBAMA, o que vai acontecer? Toda vez que o caminhão coleta o óleo e destina ele corretamente, ele informa de quem que ele coletou, o CNPJ. E isso começa a acender um sinal amarelo. Para que o órgão fiscalize. Fiscalize. E ele fiscaliza isso como? Eletronicamente. Então ele vê que você não está tendo ali nenhum cadastro, não tem nada, mas está recebendo informação que você está gerando aquele resíduo, ele vai e faz a fiscalização. Caramba. Isso acontece. E aí você está me perguntando valores. Antes da pandemia, em 2018, nós tivemos uma série de fiscalizações aqui em São Paulo. Essas fiscalizações foram até um tanto quanto abusivas, a gente batalhou em cima disso para poder virar, e viramos muitas notificações que tinham feitas aqui, mas as multas que chegaram para tirar o sono do empresariado, de 450 mil reais. Uau. Por não ter esse programa, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Mas por que deu esse valor todo? Porque o fiscal pegou a lei, viu a quantidade de metros quadrados que tem a empresa, multiplicou pela quantidade de resíduos, chegou no valor absurdo. Se ele tivesse uma oficina de 15 metros quadrados, a multa seria menor. 3 mil, 4 mil. Mas ele pega uma concessionária que tem lá uma área de 10 mil metros quadrados e multiplica por aquilo dali. Aí você já viu o que acontece. E aí você tem que reverter, tem que trabalhar em cima disso. Então, para quem precisa se adequar ambientalmente, é importante que ele tenha 4 pontos muito importantes. Uma boa base de requisitos legais, uma boa ferramenta de gestão, um bom treinamento do presidente ao último funcionário contratado, tem que ser o mesmo, e uma metodologia fácil de entender.
Porque quando você explica o que você quer para o seu funcionário, ele entende melhor. Se você falar que a concessionária tem problema ambiental na oficina, na funilaria, na pintura, ele não sabe o que é. Mas se você falar que o problema está em cima de resíduo, óleo e efluente, esses 3 problemas e mais os requisitos ambientais, fica tudo mais fácil de ser resolvido. Aí eles começam a entender e aí fica mais fácil de fazer. Porque aquilo que você não conhece, você não desenvolve, você tem medo, você tem receio, você acaba nem querendo fazer. Nem sabe, né? Eu costumo dizer, Ju, que uma pessoa não bate uma meta porque não quer, e sim porque não sabe. As pessoas não alcançam as soluções porque elas não sabem. Como tem sido para você, ao lado dessa sumidade, Luiz Henrique, que fala muito bem, que tem esse conteúdo... Como que porque você impulsionou tudo isso, né? Esse homem de muito conhecimento, estudioso, como você falou. Você consegue acompanhar mais ele nesse sentido do aprendizado? Você impulsiona ele e você foi aprendendo junto? Sim. Eu lembro que na época do doutorado, ele sempre falava, Ju, fiz uma aula aqui muito boa, você tem que assistir. Aí eu assistia também junto, porque é bom que você vai tendo até o que conversar, que eu falo, se você for distanciando muito... Você não tem assunto. Eu gosto mais de ler que o Luiz Henrique. Então, também, às vezes, muita coisa eu leio e Luiz Henrique, você tem que ler esse livro. Você tem que ver como que ele vai te ajudar nesse ponto aqui. Que legal. Aí, e ele me ajuda muito com esse aprendizado dele. Isso daí eu acho, na hora que você falou isso, eu acho que o Luiz Henrique tem uma coisa que eu acho legal na concessionária, é a linguagem. Ele atinge, por exemplo, o mecânico, porque é igual, né, a gente estava conversando, quando a gente está aqui numa mesa, a gente tem que entender, é o público, é geral. Então, você tem que saber falar, passar a mensagem para todo mundo, porque não adianta ele chegar lá e falar muito difícil, um diretor entender, mas na prática a pessoa que precisa estar lá atuando não entendeu o recado dele, entendeu? Comunicação é tudo na hora que você vai ver dentro da empresa. Sim. Tem que ter uma boa comunicação para os processos acontecerem, porque se não chegar a comunicação correta, não tem um processo que acontece corretamente. É verdade. Isso ele passa bem. Vocês também dão um treinamento ou é só o Luiz? Você também, não dou, não. Você só fica no administrativo. Administrar essa empresa, hein? Com o Luiz Henrique na ponta vendendo, deve ser, hein, Juliana? Ansioso. Ansioso que vai, mas é bom, porque ele tem sido esse provedor, né? Eu acho que a gente entra no equilíbrio. Ele vai, mais arrojado, calma, peraí. Que bonito, ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Bom, eu vou colocar meu óculos, porque eu não sei se eu perguntei as perguntas principais para vocês. Essa trajetória profissional de vocês dois, Ju, você tinha a intenção de mudar de área? Você pensou em ser alguma outra coisa sem ser a grande adjuntora e a matriarca dessa família? Você pensou em ter alguma outra ação? Foi. Quando eu comecei a namorar o Luiz Henrique, eu tinha passado em Direito. Fiz 2 anos de Direito, aí, né, o pai dele adoeceu, nós tivemos que mudar para Leopoldina, não tinha faculdade de Direito lá, tive que tranquei a faculdade. Aí, nisso, resolvi, a faculdade tinha lá perto, eu falei assim, não, vou fazer Pedagogia. Eu gostava sempre mais de área de Humanas. Aí, formei grávida do Igor já. Aí, eu falo que foi eu tinha vontade de dar aula, eu gostava dessa... mais de psicologia infantil, mas eu falo que eu falo curso de pedagogia, eu falei, cara, como ele me ajudou para educar meus filhos. Que bênção. Foi. Eu falo, nossa, como eu agradeço ter feito pedagogia para educar, para brincar com eles, para desenvolver eles, para fazer estímulo, sabe? Assim, eu falei, gente, como foi bom para mim. E também entra muito na hora do aprendizado, eu falo com o Luiz Henrique, muita coisa que eu estudei em pedagogia, eu falo, Luiz Henrique, a pessoa precisa de um tempo, ela precisa, por exemplo, ela aprender para depois acomodar aquele aprendizado numa situação. Para depois colocar em prática. Porque às vezes a pessoa que tem muita facilidade não entende a dificuldade do outro. Então, quando a gente estuda, né, pedagogia, a gente percebe, cada criança tem seu tempo, toda pessoa tem seu tempo, tem suas habilidades. O que eu falo com ele, todo mundo, a gente tem que descobrir o potencial dessa pessoa, Luiz Henrique, colocar ela no lugar certo. É verdade. Entendeu? Igual a gente fala assim, igual a mulher tem um papel dela, o homem tem, que eu falo, não é para competir, é pegar o que a gente tem de bom, colocar a gente para fazer e colocar o que eles têm de bom e somar. Para fazer. Então somar. A Juliana é pedagoga agora, entendi. Essa sabedoria dela de fala, essa sabedoria dela de mansidão, ela conseguiu me deu ontem, desculpe, um presente, que foi um livro maravilhoso, que eu coloquei na minha cabeceira, e ali deve ter uma mensagem especial de Deus para mim, eu tenho certeza. E agora eu entendo por que, Luiz, você é tão, assim, impulsionado, né? E permaneceu. Quantos anos de casado? 27. Quase 30, vamos falar 30. São 30 anos de relacionamento, praticamente, sólido, com 2 filhos, com uma família estruturada. Quais são os objetivos para os próximos 10 anos? Acho que o objetivo nosso é trabalhar, empresa crescendo,
saúde para poder ver meus filhos também, viver com eles. Aglutinar pessoas boas do nosso lado, trazer pessoas boas que queiram realmente crescer com a gente. Porque é um desbravar. Eu acho que o tema de vocês, a temática, o empreendedorismo de vocês, ele é um grito constante, não é? Porque é uma sociedade, eu acho que falta muita... Me corrijam, por favor, se eu estiver errada. Falta muita cultura no Brasil para isso. Né? As pessoas, elas fingem que elas aprendem, elas fingem que elas gostam, mas parece que tem... Por isso que eu te perguntei da questão da lei. Parece que tem que ter sempre uma legislação em cima que multa, que ameaça, porque senão aquilo não sai. Não é porque é obrigação ou porque é o correto. É sim porque eu serei multado se eu não fizer. Eu dizia a Adriana ontem que eu entrevistei o presidente do COAF, o diretor do COAF e o presidente do COAF por 2 vezes. E o presidente do COAF me disse o seguinte uma vez, sabe, Silvana, que para não usar o cinto de segurança, muitas pessoas fizeram camisetas brancas com a imagem do cinto de segurança para transitar em Brasília desse jeito. Eu falei, será que eu entendi direito? Eu perguntei para ele novamente, ele me disse, sim, para não usar o cinto, eu coloco a minha camiseta por cima e vou. Mas qual é a razão de não cumprir aquela tarefa? Se é uma questão, né? Que, então, eu acho que sua vida, né? Que protege a vida, que vai. Então, descarte de materiais, o aprendizado com o ser humano, com a troca do ser humano, com os animais, isso é o futuro dos nossos filhos. E vocês desbravam essa temática, né? E que é difícil de se ter. Você tem tido muita absorção nisso. Eu te parabenizo, Luiz, parabenizo você, Juliana, porque você tem sido esse grande apoio. A gente já gostava de você. Você sabe que você tem fãs aqui. O pessoal fuçou lá no seu Instagram e me disseram, Silvana, você sabe que ela é muito família, né? Ela é família, ela tem a foto com a família, né? Então, e eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre a nossa caixa surpresa, que eu vou fazer primeiro com você, Ju. Depois eu tenho uma estratégia aqui com o Luiz Henrique, porque ele foi me falar uma coisa no bastidor. Então, neste momento, vamos fazer a nossa caixa surpresa. E o que a Juliana vai tirar para contar para nós aqui. Ju, tira. Mas eu vou te fazer 2 perguntas. Vamos ver se vai sair o que eu estou pensando aqui. Um lugar que te marcou. Que me marcou. Um lugar que te marca, um lugar que me marcou, a fazenda dos meus avós. Aprendi muito, eu brinco, hoje, engraçado, eu trabalho com sustentabilidade hoje, eu falo que a mulher mais sustentável que eu conheci era minha avó. Porque na fazenda, quem vive, pode conviver assim, gente, nada se desperdiça. Sabe assim, não tem desperdício, tudo assim, aquilo ali é o alimento da galinha, que sobrou, ele matou um porco, vira outra coisa. Lixo zero. É impressionante. Aí toda vez que eu vejo a minha infância na fazenda, eu era apaixonada, ficava 15 dias com a minha avó, adorava andar a cavalo com meu avô, sabe? Isso me marca muito e eu fico lembrando, gente, eu trabalho com isso hoje, mas falar, a mulher mais sustentável que eu conheci foi minha avó. Foi sua avó, que lindo. Onde era a fazenda? Nada. Depois de Tia Flotone ali. Santa Maria do Suaçuí. Sim. Tá até famosa, a Poaia, que é a cidade da mãe da Virgínia. Hoje eu falei que vai ficar até famosa. Vai ficar famosa, é verdade. Daqueles lados de lá. Que maravilhoso, Ju. Que bom compartilhar. Obrigada por compartilhar. E eu queria ouvir uma saudade que você tem, que eu sei que você me contou aqui antes. Uma saudade. Eu tenho uma saudade grande. Eu lá em casa, né, fui eu, mais uma irmã, com 2 anos de diferença. A gente era muito próxima. Ela faleceu aos 11 anos, eu tinha 13. Ela adoeceu numa semana e morreu na outra. Eu falo que faz falta uma irmã, tá? Rápido demais. Foi. Tem momentos na vida que eu falo, nossa, eu podia estar compartilhando isso com ela. E em momentos difíceis, né, com meus filhos. Queria muito que eles, né, que ela falou, nossa, eu tenho uma tia maravilhosa. E ela faleceu de uma doença rara, alguma coisa? Não, ela pegou uma bactéria no pulmão e não conseguiu. E na época foi até um momento que até na ciência, né, que até o meu pediatra explicou, foi quando começou essa regra, né, pra gente não tomar antibiótico, né, de comprar de qualquer maneira e tomar assim, antigamente você comprava antibiótico na cidade, que hoje você não faz. Sim. Por isso, as bactérias criaram a resistência e foi uma da causa da morte dela, que o antibiótico não estava mais sendo combatido. Novinha. Que pena, meus sentimentos por essa perda e por esse sentimento de saudade que você acalenta até hoje. E a força, como você conseguiu se superar? Porque você era novinha. Era muito nova. Eu admirava muito a minha mãe, que eu falava de hoje assim, mãe, como que você consegue? Aí ela falou, minha filha, meu coração é partido ao meio. Um lado morreu. É a saudade. A outra é a força, que tanto que você precisa de mim ainda. Você é meu motivo de viver, entendeu?
E eu fui criando, assim, eu acho que isso eu me forcei muito a amadurecer. Eu não me dava o direito de decepcionar minha mãe, sabe? Falei, poxa, ela só tem uma filha agora, eu não posso decepcionar ela. A gente se cobra muito, né? Muito. E você formou uma belíssima família. E uma coisa também que eu queria. Uma coisa também, eu falei, não, eu quero ter filho, eu quero ter uma família, faz muita falta. Que lindo. Sabe? Queria muito que meus filhos fossem muito amigos. Brigavam muito quando eram crianças, hoje eles estão me dando a alegria de serem muito amigos um do outro. Mas é assim. Que lindo, que maravilhosa. É maravilhosa, né? Agora, para você, já que você... Eu vou fazer um desafio para o Luiz Henrique, porque ele falou que ele vai conseguir, então eu vou falar o seu papelzinho, porque eu também vou usar. Ele me disse, como um bom comunicador, né, que ele sabe falar sobre todos os papéis que estão aqui. Então, até o público agora vai conhecer todos os papéis que nós temos aqui. Um arrependimento. Não ter conhecido a Juliana antes. Uau! Vou acelerar, então. Olha só. Ele vai te pegar hoje. Ó, uma pessoa. Juliana. Aí, ó. Filma, Ju, filma. Um lugar. Qualquer um com a Juliana. Ai, olha só, é o marido perfeito. Uma alegria. A Juliana. Uma saudade. Quando eu tô longe da Juliana. Quando viaja, você tá vendo, Ju? Um medo. Da Juliana. Isso com certeza. Isso você tem. Muito medo. E por fim, um amor. A Juliana, lógico. Uma salva de palmas para ele, porque, olha, ele conseguiu fazer esse desafio. E olha, Luiz, são aqui todos os nossos papeizinhos, todos nomeados a essa mulher maravilhosa que você tem. Eu te agradeço, porque eu te conheci muitas vezes em viagens, como eu disse em outra entrevista. E o Luiz sempre muito carinhoso, sempre muito educado, sempre muito humilde, sempre muito parceiro e desbravador. Então, conhecer você hoje, Ju, quero te dar as mãos obrigada. Nessa tarde, é conhecer alguém que inspira. Né? Obrigada. Perdão me emocionar, mas é porque as mulheres hoje precisam de mulheres assim. Né? Também acho. Que E nos valorizar, edificam. não criticar. Eu vejo que as mulheres são muito críticas uma com a outra. E às vezes fala, poxa, você imaginou como é a vida daquela mulher? Como você sabe o que ela passa por trás, sem julgar, sem saber a história dela, entendeu? E assim, você me deu um livro, A Ciranda das Mulheres Sábias, não é? A Kellen também me deu, que também é a minha amiga que veio aqui. E eu quero te agradecer, porque eu quero ser sábia como você é, como você está sendo, que eu aprenda com você. E que as nossas telespectadoras também aprendam com você. Essa força, essa dedicação que você tem, essa sua história de vida maravilhosa. E quero te entregar esse óleo da unção, que é o que eu presenteio os meus convidados, para que você continue consagrando e abençoando sua casa. O óleo da unção tem o foco de consagrar a Deus tudo aquilo que é nosso, para que o mal não possa entrar, que ele não tenha entrado na sua casa. Que você continue sendo essa mulher maravilhosa, edificando o seu lar, sua família. Quero estar com vocês diversas vezes. Quero agradecer que vocês deram para nós as balas de coco de Minas. Agradecer aqui ao Bruno, que está sempre junto com a gente. O Bruno, a bala da Minervina, a mãe dele, é falecida. Da mãe dele, que era e uma ele mulher deu continuidade. maravilhosa. Outro empreendedor também, o Bruninho. Bruninho, abraço para você, tá, querido? Bruninho, muito obrigada, porque nós não amamos essa bala de coco. Nós somos apaixonados por essa bala viciados. de coco. E ontem eu não jantei, eu jantei bala de coco, certo? Porque é apaixonante. Então, obrigada por você empreender e dar continuidade na mão de obra, né, que a sua mãe fazia. Parabéns. E a vocês, casal maravilhoso. Luiz, muito obrigada por você ser esse ser humano especial. Que Deus continue te abençoando. E tudo que eu puder fazer para ajudar você, conta comigo, tá? Conta com a minha trajetória e quero vocês mais vezes aqui. Porque a Ouro Verde será um futuro parceiro nosso aqui, apoiador do nosso programa. E eu sou grata por isso. E a você, concessionário, montadora, meus amigos das concessionárias, das montadoras de carros, diretores, vice-presidentes, os presidentes que eu conheço. Gostaria muito de levar a vocês o trabalho do Luiz Henrique, porque é um trabalho sério. Acho que o Luiz é o único no Brasil, na minha visão, com essa dedicação para isso. Então, vocês podem contatar aqui o programa, que a gente pode levar isso com mais primor e reuniões aí com vocês, tá? Silvana, assim, eu agradeço, fico lisonjeado, mas existem bons profissionais assim no Brasil, a gente sabe que existem ótimos profissionais. Agora, o que você falou tem um fundo de verdade. Que entende de concessionária e meio ambiente junto, aí sim
são poucas as pessoas que fazem igual a gente faz hoje. É Hoje a gente verdade. atende mais de 680 concessionárias em todo o Brasil mensalmente. E eu acho que você tem uma coisa muito importante que é o custo-benefício. Né? Eu acho que você tem um custo-benefício na empresa muito adequado, possível de ser comprado, de ser adquirido, de ser pago. Eu acho que isso facilita, porque você tem propósito. E isso é muito legal. Então, quero agradecer, muito obrigada por vocês estarem comigo. Quero que vocês voltem, quero que as crianças cresçam, que não são mais crianças, né? Que se desenvolvam e que sejam muito bem sucedidos. Quero agradecer você pela audiência aqui, por ser membro do canal, compartilhar. Não se esqueça de curtir, de se inscrever e de apoiar essa nossa relação aqui de comportamento de mulheres, enaltecendo mulheres maravilhosas, como hoje a Juliana esteve conosco e o Luiz Henrique aqui da Ouro Verde, falando sobre empreendedorismo e família. Um beijo para vocês, vamos terminar naquela câmera ali, para que vocês mandem um beijo. Um beijo para vocês e até o próximo programa. Valeu, Silvana. Obrigado, gente. Um beijo, obrigada. Valeu, beijo.